Bom dia, eu vou dar início à nossa apresentação do trabalho e o primeiro tema que eu vou levantar é sobre a irrigação. Como todos sabem, a irrigação é fundamental, principalmente na área da agricultura, onde envolve vários tipos de sistemas que são utilizados como fonte de irrigação, no qual eu vou apresentar alguns para vocês. No caso da irrigação, existe todo um conjunto técnico, equipamentos programados e operados de acordo com o objetivo da irrigação, proporcionando a devida produtividade a cada cultura e a cada agricultor, né? Podemos considerar, assim, uma boa irrigação quando o sistema molha todo o solo e molha todo o envolto da planta, que assim vai atingir a raiz. Bom, o primeiro tipo de irrigação que eu vou apresentar para vocês é a irrigação por gotejamento, como vocês estão vendo aí na foto. Ela é uma das mais utilizadas pela economia da água, não há tanto desperdício e há em torno de 95 a 98% de aproveitamento da água em si, né? Bom, a microaspersão, ela é uma irrigação indicada para pomares, estufas, hortaliças, porque ela é bem mais direcionada. Então, a maioria dos agricultores nessa área aproveitam mais a adequação dessa irrigação. Fertirrigação, essa é uma que eu achei muito interessante. Ela é o uso da aplicação por meio de fertilizantes através da água. Ela aproveita, né, a aplicação da irrigação, aproveita a água e coloca o fertilizante junto. Então, um dos principais tópicos de vantagem desse meio é a economia da mão de obra da pessoa, né? Porque aí como se diz, o maquinário vai fazer o trabalho. E pivô central. O pivô central, ele é irrigado por meio de uma torre. E a área que é projetada para receber as estruturas é muito suspensa, é muito alta. Então fica meio como se fosse realmente uma chuva. E as estruturas são tão suspensas que no centro delas recebem uma tubulação por meio de um raio que gira em torno daquela área circular e assim a água é injetada para a planta para baixo, né? Fica realmente como se fosse uma chuva. Como até mesmo mostra aí na foto, né? Irrigação por aspersão. Essa é, se não é, no caso, a mais utilizada pela maioria dos agricultores. Ela simula uma chuva artificial. É muito por gotejamento também. São pequenas, como se diz, pequenas cutículas de água que caem diretamente no solo. Como eu falei, é um método bastante utilizado. Bom, eu vou falar sobre a quantidade de distribuição de água. Eu decidi separar essa matéria, que é super interessante, para falar sobre a quantidade de água. Porque ainda existe o mito sobre, tipo, a água do mundo tá acabando. E não tá acabando. E foi exatamente por isso que eu resolvi separar essa matéria, onde o físico Edmo Campos, lá da Universidade de São Paulo, a USP, fala um pouco. E nesse artigo ele fala que em um período de tempo de 1 século, mais ou menos, a água vai ser constante. Ela sofre a alteração de estado, mas ela não altera a sua quantidade. Por causa do quê? Por causa do quê também? Por causa do ciclo da água, né? Agora, em uma escala de tempo longa demais, por exemplo, um ciclo geológico que demora milhões de anos, a tendência é perder água. Porque na atmosfera, quando a água está em formato de vapor, ela pode escapar para o espaço em formato de hidrogênio. Porque o hidrogênio ele é leve, né? E ele é um átomo que constitui na molécula da água. Sei se eu falei certo agora. Mas aí o hidrogênio, ele, por ser muito leve e por sofrer com os raios ultravioletas do Sol, ele se desprende os átomos e ele pode vazar para fora e para o espaço. Então, a longo prazo, um período de milhões de anos, pode ser perceptível que houve uma redução no volume de água. Inclusive, esse fenômeno está acontecendo agora, mas é tão pequeno que é impossível registrar a mudança. Então, é só a longo prazo. Aí, eu já falei sobre a quantidade. E falar um pouco sobre como se fala, gente, em crise hídrica e escassez de água. Primeiro que, igual eu falei, a água do planeta não está ameaçada, mas sim a disponibilidade de uso. Como assim? O que pode acontecer, ela não está mais disponível na qualidade e na quantidade que esperamos. Quer dizer, igual eu falei, não quer dizer que vai faltar, mas também não quer dizer que vai estar em abundância. Por quê?
Porque de 100% da água no planeta, 97,5% está nos oceanos e 2,5% é água doce. Só que desses 2,5%, aproximadamente 68,9% estão contidos na geleira, 30,8% estão nos subsolos e a gente tem acho que aproximadamente 0,3% de água doce para o consumo. Então, quer dizer que vai haver abundância. E também a gente tem que levar o consumo per capita de água, porque a população está aumentando, né? Então, pessoal, eu vou abranger uma questão mais ampla, que é o problema do uso de água no Brasil, que não é só um problema local do agronegócio, mas um problema estrutural. Existe um uso, excesso de água? Bom, a gente sabe que as plantas elas necessitam de irrigação. Se não houver uma irrigação necessária, a produção vai cair, o comércio não vai render, isso vai gerar desemprego e falência de empresas. Então, é necessário bastante uso de água para irrigação. Mas nós temos no Brasil algumas políticas a longo prazo que não são suficientes para resolver esse problema. Uma delas, são o uso de commodities, essa saturação de exportação como fonte de renda de commodities. Commodities, no caso, são produtos de origem primária, de setor primário, alto nível de comercialização desses produtos primários e pouca industrialização. No caso dessa pouca industrialização, é a questão tecnológica. Então, existe uma pesquisa da IPEA que ela diz: exportação focada em commodities cria problemas. Segundo o Instituto, setores tecnológicos não estão na pauta exportadora. Exportação gera riqueza, nem sempre distribuída para a sociedade. Então, a questão que eu quero colocar aqui é a falta de política, a falta de incentivo no setor quaternário, no setor tecnológico, investimento em educação para que o Brasil possa focar a sua fonte de renda mais nesses setores de produção tecnológica que o Brasil não tem. A característica de um país que foca, que satura demais a exportação no setor primário é característica de país subdesenvolvido, país em emergência. Então, o que eu estou expondo aqui são novos métodos de exportação. Um exemplo é a Alemanha. As exportações da Alemanha em 2017, por exemplo, foram de cerca de 1,401 trilhões de euros. E os principais produtos exportados eram veículos automotivos, produtos eletrônicos e equipamentos elétricos. Então não existia essa saturação intensa no setor primário. E um país focar nessas questões mais do setor quaternário, tecnológico, pode dessaturar um pouco, desgastar menos o campo agrícola, dando mais espaço para agricultores familiares, para a agricultura familiar, através de reformas agrárias, no qual, poxa, se a gente colocar uma família, 10 famílias de agricultores em campos para produzir agricultura orgânica, vai gastar muito menos água do que uma empresa que produz em larga escala e, ao mesmo tempo, vai gerar mais empregos. Então, ao mesmo tempo que o país foca mais no setor quaternário, numa exportação com menos commodities e mais questões tecnológicas, pode ser uma ajuda realmente para que esse excesso de uso de água e essa distribuição de riquezas e de água no meio da sociedade seja amenizada, seja um pouco mais bem resolvida. Pessoal, essa questão da pós-modernidade entra muito nisso que eu estou falando, porque nessa problemática que nós estamos discutindo no projeto integrador, a pós-verdade chega a ser um desrespeito à ciência, não gera incentivo, gera sim consentimento de narrativa de opiniões. As pessoas não estão mais tão preocupadas com o que a ciência expõe, mas sim o que elas acham, o que elas sentem. Então, o Brasil construir um novo modelo de inserção internacional que não seja tão dependente de recursos naturais pode ser uma das infinitas soluções que podem solucionar um pouco desse problema do uso intenso de água. Então, seria preferível dedicar esforços para o desenvolvimento de setores que tenham menos impactos negativos sobre o meio ambiente e a população. Muito obrigado. Vamos falar agora algumas soluções para economizar água. Primeira coisa que precisamos saber na economia de água é conhecer o sistema clima, planta e solo. O clima, devemos saber sobre a evapotranspiração da água para não ter perca
Na planta, precisamos saber o tanto de água a planta precisa biologicamente para crescer. E no solo, as características físicas de capacidade de absorção de água. Algumas práticas que podem nos auxiliar para avaliar a qualidade de irrigação é os microaspersores, que são sistemas que consistem na instalação de pequenos aspersores responsáveis pela distribuição de água, são utilizados mais próximo do chão para evitar a evaporização. O gotejamento é um sistema que são projetados por gotejadores que são ideal na economia, pois utilizam quantidade mínima de água. Em caso de lavouras, podemos ter inviabilidade com algumas técnicas. Ainda assim, podemos economizar água por meio de aquisição de equipamentos que controla a vazão de água conforme a necessidade do solo, como a técnica de tensiômetro. O tensiômetro informa se a água está chegando no sistema radicular da planta e a gente pode ajustar de acordo com a necessidade da planta, mais ou menos água. Também na regularização do sistema de irrigação é muito importante, pois pode ter algo quebrado e irrigar mais em algum lugar e menos em outro. Isso faz com que as plantas cresçam desuniformes. O armazenamento de água da chuva é muito utilizado em terrenos áridos, como no Nordeste, pois na época da chuva eles guardam a água para época mais seca, eles poderem utilizar essa água para não ficar sem a plantação. E o uso de telas no verão é muito importante, pois as plantas que ficariam secas por estar com pouca água, as telas protegem dos raios solares e não precisa aumentar a vazão de água. Alguns benefícios sociais e econômicos ambientais pela utilização desses aparelhos é a economia de energia, prevenção de lixiviação dos nutrientes, pois os nutrientes são muito caros e com a lixiviação você perde o nutriente e a terra fica pobre. E também previne contra a contaminação dos corpos hídricos de agrotóxicos e várias outras coisas. Mas assim podemos perceber que esses projetos de irrigação ajudam tanto economicamente as lavouras, tanto a agricultura familiar, podendo assim gastar menos água e ter o seu lucro. Bom, eu vou explicar um pouco sobre a economia de água. Se a gente falar que não existe o desperdício de água no agronegócio, a gente já está mentindo. E uma das coisas que mais causam esse desperdício é os métodos de irrigação, principalmente o método por aspersão, já que nesse caso a maior parte da água evapora antes mesmo de chegar no solo. E outra coisa que agrava ainda mais esse desperdício é a utilização de agrotóxicos, porque esses insumos contaminam o solo, além de mananciais, diminuindo assim a disponibilidade de água, não só no meio rural, mas também na cidade. No entanto, nos últimos anos estão sendo desenvolvidas tecnologias que ajudam a amenizar esses impactos, como, por exemplo, a irrigação por gotejamento. Afinal, como essas fake news podem atrasar esses planos? Nesse caso, o desenvolvimento de tecnologias. A divulgação de notícias falsas no agronegócio é grave porque há um descrédito geral no potencial de ajuda e de desenvolvimento que o setor traz para a população. O agronegócio é um dos que mais sofrem com a fake news. Diariamente são divulgadas informações sem base técnica, ampliando ainda mais as dificuldades para o seu desenvolvimento. Essas fake news atacam as principais cadeias produtivas utilizando temas sensíveis como alimentação segura, meio ambiente e saúde pública. Então, às vezes uma pessoa até pensa em começar a trabalhar no agronegócio, mas ao ver uma notícia assim, acaba desistindo, porque pensa, ok, não tenho por que eu gastar o meu dinheiro em algo que não vai fazer bem ao meio ambiente e nem à saúde das pessoas. E isso atrapalha no investimento de novas tecnologias voltadas para o campo.
Então, temos que sempre prestar atenção naquilo que compartilhamos. Devemos sempre checar as fontes, ler outras notícias que o site já publicou, verificar se essas notícias realmente eram reais e sempre buscar pelas notícias em sites de órgãos públicos, como, por exemplo, a Anvisa, o Ministério Público, o Ministério da Agricultura ou outros sites que estão disponíveis por aí, mas sempre uma fonte segura, ok? Outras formas de verificar uma notícia é lendo a matéria completa, observando se não tem nenhuma parte que está sendo incoerente ou se o texto não está sendo muito sensacionalista. Afinal, quais as vantagens de água que a economia de água pode trazer para o produtor, para o meio ambiente e para a sociedade? Bom, a partir do momento que o produtor começa a economizar água, ele vai ver que os gastos com equipamentos para captação de água vão diminuir drasticamente. No meio ambiente, vai haver uma maior preservação dos solos e dos cursos de água próximos à propriedade, e a sociedade vai se tornar mais consciente e não vai sofrer com racionamentos de água.